Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é João, sou professor de programação na rede pública do estado do Paraná e trago neste canal conteúdo sobre tecnologia, sobre programação, também um pouco sobre as bases da ciência da computação. Este é o primeiro vídeo do canal, vamos falar sobre um assunto bem introdutório em programação. Vamos ter assuntos introdutórios sobre ciências da computação, como por exemplo arquitetura, bits, bytes, sistemas de numeração. Porém, esse é o primeiro vídeo do canal e eu decidi trazer um vídeo mais voltado para programação. Um vídeo mais voltado para a primeira coisa que você vai se deparar quando você for buscar uma linguagem de programação, que são os nossos queridos tipos de dados. Eu separei aqui em tipos de dados primitivos e não primitivos. E eu quero também trazer um pouco mais aprofundado, não só falar quais tipos de dados existem, esse tipo de dado é primitivo e esse é não primitivo. Não, quero trazer por que ele é primitivo, como isso afeta o código por debaixo dos panos, como isso afeta a execução dele no programa. Este é o meu objetivo com esta aula, com este vídeo. Então, vamos lá. Coloquei aqui uma pequena descrição sobre o que são, primeiramente, tipos de dados. Só que vamos começar um pouquinho antes ainda. Vamos começar entendendo o que é esse bendito Java. Para você que, às vezes, nunca programou, nunca ouviu falar do Java, está entrando agora no mundo da programação. O que é esse bendito Java? O Java, ele é uma linguagem de programação fortemente tipada. Ou seja, nós precisamos declarar os tipos que cada variável vai ter para que assim possamos utilizá-la. Eu vou trazer um exemplo aqui na minha ideia. Eu uso o IntelliJ. Opa, calma lá. E foi. Eu uso o IntelliJ. Eu vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. IntelliJ, ele nada mais é do que uma IDE, ou seja, ele é um editor de código especializado em Java. Isso não vai ser importante por agora. Vai dar um pequeno barulhinho porque eu vou ajustar meu microfone. Beleza. O que nós temos aqui? Nós temos a nossa entidade igual a 21. Ou seja, eu estou dizendo que a variável chamada idade é um tipo inteiro, ou seja, ela é um inteiro. E o valor dela é 21. Ou seja, a partir dessa declaração, a palavra inteiro possui o valor 21, o valor numérico 21. Nós declaramos dessa forma porque o Java é uma linguagem de programação fortemente tipada. Nós temos, por exemplo, um exemplo aqui que é deixa eu até colocar aqui em Python. Em Python, você declararia como? Você declararia a idade igual a 21, pronto. Não precisaria de ponto e vírgula, não precisaria do int, só a idade igual a 21. E o porquê isso? Porque o Python é uma linguagem de programação dinâmica, é uma linguagem de programação que automaticamente já atribui o tipo da variável de acordo com o valor que você coloca nela. Enquanto o Java, além de ser fortemente tipado, ele também é uma linguagem de programação compilada, ou seja, vai ter um compilador ali que vai ler todo o seu código e vai devolver um binário executável pra gente. Mas relaxa que isso a gente vai trazer num vídeo posterior. Só quis dar uma situada para você que às vezes nunca ouviu falar sobre esse tal de Java e caiu aqui de paraquedas. Então, voltando para tipos de dados primitivos e não primitivos, eu trouxe alguns textinhos, algumas introduções para a gente ver, para a gente entender o que são tipos de dados primitivos e não primitivos. Então, beleza. Na programação, tipos de dados são fundamentais para definir como as informações são armazenadas, manipuladas e interpretadas pelo computador. Eles se dividem em duas categorias principais: tipos primitivos e não primitivos. Essa distinção influencia diretamente como e onde os dados são armazenados na memória, afetando o desempenho e o comportamento do programa. Aqui eu coloco até um disclaimer bem grandão que para ensinar tipos de dados primitivos e não primitivos, eu vou trazer também um conceito. Obviamente não vou aprofundar muito nesse conceito, mas eu vou trazer ele bem, não
vou dizer superficial, mas de uma forma bem mediana, nem tão raso, nem tão aprofundado. Vou trazer um vídeo só falando sobre memória, vou trazer um vídeo só falando sobre armazenamento, memória RAM, diferença entre memória RAM e memória externa, HD e SSD. E nós vamos falar hoje sobre a memória RAM, mais especificamente duas formas de armazenar dados na memória RAM, que são a memória stack ou memória pilha e a memória heap, memória montão. Então, beleza. O que nós temos aqui? A memória stack, ela é uma região na memória que armazena as variáveis locais e informações de controle de funções. Ou seja, conforme vai sendo feita a execução do programa, os tipos primitivos, já vou trazer um spoiler aqui, os tipos primitivos vão sendo armazenados na memória stack, assim como suas variáveis. E como nós temos aqui, uma pilha, ela é uma pilha. Então vamos raciocinar um pouco. Como funciona uma pilha de pratos? O prato de cima não é o primeiro prato que você lava? Então, da mesma forma, a pilha da stack, a pilha dessa memória, funciona dessa mesma forma. No padrão LIFO, ou LIFO, como eu prefiro falar com meus alunos. Last in, first out, ou seja, o último a ser inserido, o último a entrar, como eu digo, é o primeiro a sair. E normalmente são chamados de stack frame, mas eu não vou me aprofundar em nomenclatura agora, que nem eu disse. Então considere pequenos quadradinhos utilizados para armazenar essas variáveis e esses tipos de dados. E eu trouxe também aqui algumas características principais dessa memória stack. Como eu disse, é uma introdução bem rápida, só para você ter uma pequena noção do que acontece, do que é essa memória stack e já começar assim uma pequena introdução à arquitetura por trás de um programa. Então, algumas principais características da stack ou da pilha para ficar mais fácil. Ela tem uma alocação de memória automática, ou seja, você lembra que eu falei que o Java é uma linguagem compilada, ou seja, é um compilador que vai lá, lê todo o nosso código, compila em um binário executável e nos devolve? Então, esses tipos primitivos, eles são gerenciados por esse compilador. A gente não precisa meter a mão em nada para mudar a execução, a gente não precisa mexer em nada para eles funcionarem, é automático. Ele vai alocando e desalocando conforme necessário. Tamanho limitado, ou seja, até porque essa questão de ele ter esse trabalho automático, ele tem um tamanho restrito. Então, não é qualquer quantidade que nós podemos colocar. Tem um tamanho limitado e como está citado aqui, se o tamanho da nossa execução, o tamanho do nosso uso de memória for maior do que o aguentado, for maior do que o suportado por essa pilha, acarreta num stack overflow, o estouro de pilha, ou seja, quando você excede o limite da sua pilha. Outra característica aqui da nossa stack, da nossa pilha de execução, é o tempo de vida curto, ou seja, as variáveis existem apenas durante a execução da função e que foram declaradas. Se lembra que a gente agora há pouco declarou int idade igual a 21? Vamos dizer que tem uma função para verificar se essa idade ela é maior do que 18, para ver se eu posso tirar a carteira de habilitação, por exemplo. Então, essa idade ela estaria dentro esse valor 21 estaria dentro da variável idade. E essa variável idade, na minha memória, no meu programa, ela continua existindo lá no meu código. Na minha memória, ela existe apenas enquanto essa função está sendo executada. Terminou essa execução, o próprio compilador, que nem nós temos aqui a alocação automática, ele já cuida de encerrar, já cuida de excluir da nossa pilha de execução. Ela já sai da nossa pilha de execução. A última característica é acesso rápido, que devido à sua
estrutura sequencial e previsível, o acesso à memória da pilha é mais rápido. Ou seja, o compilador já sabe que tudo que vir vai ficar em cima na pilha, vai empilhando um em cima do outro. Como se eu tivesse aqui, ó, eu tenho algumas provas aqui que eu fiz para os meus alunos, algumas provas também, algumas atividades que eu ainda vou passar para eles. Algumas eu já passei, até amassadinhas. Mas, ó, eu tenho uma pilha de execução aqui, uma pilha de funções, uma pilha de variáveis, e eu vou adicionar este caderno nessa pilha. Então, ele vai ficar aqui por cima. A partir do momento que a função que representa esse caderno parou de ser executada, parou de funcionar, acabou a execução, ela já retornou alguma coisa pra gente, é removido esse caderno e volta para minha pilha e vai ser removida uma por uma as nossas funções e variáveis dentro dessa pilha de execução. Calma lá. Aí, consegui. Então, ela tem um acesso mais rápido porque ela é sequencial e previsível. Como eu disse, a gente vai ter uma aula, só sobre memória, só sobre a memória RAM, mais especificamente. E a gente vai falar sobre essa estrutura sequencial e previsível da memória RAM. E nós temos também a nossa memória heap, que é o nosso montão, o nosso montante, que tem a seguinte descrição que eu separei aqui para vocês. A heap é uma região da memória destinada à alocação dinâmica, permitindo que o programador solicite e libere memória em tempo de execução conforme necessário. Ao contrário da pilha, a memória heap não é gerenciada automaticamente. Cabe ao programador garantir que a memória seja liberada quando não for mais necessária, evitando vazamentos de memória. Achei que tinha continuidade, mas não tem. Ou seja, essa é a parte da memória que nós, programadores, somos responsáveis por programar e executar. É ali onde nossos tipos de dados não primitivos, e novamente, eu já vou voltar nesse tópico dos não primitivos, vão estar sendo referenciados. O valor deles vai estar aí. Eu tenho um desenho aqui que eu vou daqui a pouco passar para vocês, mas logo eu vou passar para vocês esse desenho, vai ficar até, eu acho que, mais fácil para entender. Eu separei ele aqui já pensando nisso, mas por enquanto vamos só ver as características da memória heap. Primeira característica, que nem já foi lido, a alocação manual. O programador controla explicitamente a alocação e desalocação. O que está errado aqui? Deslocação, tá certo. Deixa a desalocação. Na minha cabeça está mais certo do que deslocação. De memória. Ou seja, nós somos responsáveis por adicionar e remover os objetos e valores. Tamanho maior e flexível. Geralmente, a heap oferece uma quantidade maior de memória disponível e permite alocações de tamanhos variados. Então, a nossa memória heap ela é memória dinâmica, ou seja, ela vai crescendo conforme o necessário. Porque é ali que vão estar nossas listas, nossos objetos e um monte de coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ali que vão estar esses tipos de dados maiores. Então, ela vai crescendo conforme for necessário para nós. Tempo de vida variável. A memória alocada permanece até ser explicitamente liberada ou até o término do programa. Ou seja, a partir do momento que ela é declarada na memória heap, a partir do momento que uma variável do tipo não permitido é declarado, como eu já disse antes, a variável fica no stack, mas seu valor fica na heap. Então, a partir do momento que essa memória for explicitamente liberada
ou até o término do programa, ela é removida da memória RIP. Antes disso, não. Então, ela acaba demorando um pouquinho mais para ser removida da memória RAM, e por isso ela tem um tempo de vida variável, não é previsível que nem a memória stack. E acesso mais lento. Devido à gestão mais complexa e à possibilidade de fragmentação, o acesso à memória RIP tende a ser mais lento. Aqui embaixo, se eu não me engano, eu tenho um resuminho sobre gestão de memória e coleta do lixo. Vamos lá, daí a gente já vai pro desenho lá. A JVM, ou Java Virtual Machine, gerencia automaticamente a memória alocada na RIP. Ou seja, por mais que por meio dos tipos não primitivos, somos nós que declaramos o tamanho e o valor dos tipos não primitivos, a própria JVM já vai fazer esse trabalho de alocar e desalocar dinamicamente o tamanho da memória RIP. Isso é feito por meio de um processo chamado coleta de lixo, ou garbage collection, porque ela vai coletar o lixo, ou seja, coletar o que não está sendo usado, que no nosso caso são os valores que a gente não está mais usando, não está mais utilizando. É o valor de um objeto, o valor de uma lista e assim por diante. Este processo identifica e remove objetos que não são mais acessíveis ou utilizados pelo programa, liberando espaço na memória e garantindo que a aplicação não consuma mais memória do que o necessário. Beleza, entendemos como funciona bem por cima a memória stack, a memória RIP e também um pouquinho sobre a coleta de lixo. Porém, vamos pro aspecto visual. Vamos para os desenhos que, pelo menos dentro da sala de aula, é o que acaba sendo mais efetivo, é o que acaba fazendo o melhor entendimento dos alunos. Eu acredito que por vídeo vai ser maior ainda essa reprodução visual. Então, beleza. Nós temos aqui a nossa stack e do outro lado temos a nossa RIP. Lembrando, tipos primitivos, tipos não primitivos, beleza? Nossa stack, nós temos 3 variáveis. Temos a variável idade, temos a variável idades e temos a pessoa 1. Essa variável idade aqui, deixa eu só dar um zoom para ficar no máximo da tela. Isso. Acho que na verdade só minha webcam que vai estar estragando, acho que assim vai ficar melhor. Temos a nossa variável entidade igual a 21, idades, que é uma lista de inteiros, e temos a variável pessoa 1. Deixa eu só colocar um igualzinho aqui para não ficar estranho. Apertei F12 em vez de igual. Igual a esse valor aqui, e eu venho aqui e Ctrl V. Nossa, um pouquinho maior do que o necessário, mas deixa assim. Beleza. Como eu já disse, essa variável entidade igual a 21, ela é um tipo primitivo, ou seja, ela é executada diretamente na stack. Nós declaramos ela, a partir do momento que ela começa a ser executada, ela é executada diretamente na stack e não acessa a RIP durante a execução. E nós temos aqui 2 tipos de variável com tipos não primitivos, onde temos uma lista de inteiros. Quando você coloca colchetes na frente de um tipo de dado, você está declarando uma lista de idades. Estamos inicializando uma nova lista com 3 unidades, 3 valores, que vão ser valores que vão começar 0, cadê o vírgula? 1,2. Esses vão ser os valores da lista. Ou seja, aqui embaixo eu vou até colocar, nós temos o valor 0 sendo o 21, temos o valor 1 sendo o 32 e temos o valor 2 sendo
o 55. E se lembra que eu falei que nos tipos não primitivos somos nós que definimos o valor das variáveis, não, perdão, não só o valor, mas definimos como que vai ser a alocação de memória das variáveis de tipos não primitivos. Então, nós estamos alocando 3 espaços na nossa memória para esse entidades. Então, deixa eu só fazer uma tabelinha aqui para ficar mais entendível. Imagina que essa daqui é a nossa memória. Então, nós estamos dizendo que aqui vai ficar o 21, aqui vai ficar o 32 e aqui vai ficar o 55. Nós estamos reservando, nós estamos reservando esses 3 primeiros espaços na nossa memória RAM para este tipo de dado não primitivo int idades, ou seja, 3 idades que ocupam 3 pequenos espaços na memória, certo? E como que funciona essa interligação do tipo não primitivo da sua variável que está aqui na stack para a sua variável, perdão, o seu valor que está na heap? Eu vou tirar esse newInt3 porque o que vai acontecer? Essa variável ela vai estar referenciando este valor aqui. Ou seja, ela vai estar... Obviamente, não é necessariamente sim que ela fica no código, mas isso aqui é um aspecto mais visual. Então, este valor aqui, ele vai ser o valor dessa listinha aqui, ó, perdão, desse array aqui. Esse código aqui hexadecimal, que também vamos ter um vídeo só sobre sistema de numeração, @f3dc45dab, é o código hexadecimal que representa o valor da minha variável de tipo não primitivo na memória. Ou seja, aqui nós temos a variável, aqui nós temos o valor dela. E essa interligação é feita por referência. Por isso que os tipos não primitivos também são conhecidos como tipos de referência, porque eles referenciam o valor que está na heap. Da mesma forma aqui, nós temos uma inicialização. Opa, perdão, que aqui eu não percebi que estava assim. Aqui nós temos uma inicialização de uma classe. Eu estou dizendo que uma pessoa é igual a uma new pessoa. Aqui eu coloquei o new pessoa aqui, mas o certo seria aqui estar os valores da pessoa, o nome da pessoa, a idade da pessoa, a altura da pessoa, se é casada ou não, e assim por diante. Eu coloquei o new pessoa porque aqui eu tinha o new idades, só para ficar esse entendimento que é a mesma inicialização. Estou inicializando um novo objeto. Fechou? Eu espero que tenha ficado entendível essa parte aqui de comunicação stack com heap. Eu não sei se estou passando muita informação de uma vez só. Caso eu esteja, por favor, deixa aqui nos comentários para mim ir melhorando nos próximos vídeos, porque aqui no YouTube não tem os alunos perguntando e eu explicando e assim por diante. Eu estou tentando explicar mais ou menos prevendo algumas dúvidas que vocês teriam e dessa forma. Mas, caso tenha alguma dúvida adicional, comentem aqui que eu vou tentar ao máximo sanar as dúvidas de vocês. Tá. Porém, nós também falamos sobre a execução do programa, que a stack executa o famoso LIFO, Last In, First Out, ou seja, primeiro, último a chegar, primeiro a sair. E como que vai funcionar isso daqui, ó? Falamos sobre como está sendo a declaração aqui na stack, na heap, como está sendo essa comunicação. Porém, eu também falei sobre a execução do programa. Eu falei que estaria sendo executado a pilha no padrão LIFO, Last In, First Out, ou seja, último a entrar, primeiro a sair, e que a heap necessita do Garbage Collector ou coletor de lixo. Então aqui nós temos idade,
e altura. Esse float também é um tipo não primitivo, e como eu tinha dito antes, a string ela é um tipo não primitivo. Perdão, falei que tinha falado antes que o float era não primitivo, mas ele é primitivo. E a string está referenciando aqui o meu valor que está na heap, que no caso é Raimundo Neto. Então, o nosso programa está em execução. A nossa pilha de execução está sendo executada. Ou seja, como aqui seria, no caso, uma função que estaria verificando os 3 valores ao mesmo tempo, o que nós poderíamos ter aqui seria esse valor sendo executado. Vamos dizer que primeiro executamos a idade. A idade saiu. Beleza. A altura. Executou o que tinha que executar com a altura. Executou. Executou o que tinha que executar com a string. Executou bonitinho. Deixa eu tirar só a flechinha aqui. Porém, daí o que vai acontecer? Vai ter um delayzinho, entre aspas, um tempo de execução do garbage collector, ou do coletor de lixo. E após o coletor de lixo, aqui nós temos a função executada. E após o coletor de lixo funcionar, funcionar não, né? Foi meio ofensivo isso. Rodar, nós temos aqui as 2 memórias limpas, as 2 memórias sem nenhum valor nelas, porque foi executado já o que tinha de ser executado e o que tinha de ser removido já foi removido. Certo? Beleza? Eu espero ter ficado claro essa parte também. Novamente, se ficou alguma coisa com dúvida, se alguma coisa eu passei muito corrida, ou falei muito tecnicamente, falei não tão didaticamente assim, por favor, coloque aqui nos comentários que eu vou sempre tentar melhorar com esse feedback dos comentários. Porém, agora vamos voltar lá para nossa tela do Notion aqui, que eu vou trazer também um resuminho sobre quais tipos de dados primitivos e não primitivos o Java comporta. Retornando aqui, acabou acabando a bateria da minha câmera e eu troquei agora. Até a qualidade vai estar um pouquinho diferente, porque eu digo câmera, mas é celular. Eu tava usando o celular da minha esposa, que tem uma câmera um pouquinho melhor do que a do meu, mas acabou acabando a bateria e eu peguei o meu pra gravar esse restinho. Então, voltando aqui para tipos primitivos inteiros. Temos o byte, short, int e long. Mas qual que é a diferença entre eles? Por que ter 4 tipos de dados diferentes para representar números? Porque cada um equivale a uma quantidade de bits sendo representada. Novamente, nós vamos ter aulas específicas sobre as bases das ciências da computação. Isso inclui bits e bytes. Mas trazendo um rápido resuminho aqui, um bit equivale a um bit significa binary digit. Digit não, né? Digit. Que pode conter 0 ou 1. Isso é um bit. Bem resumidamente, um resumo bem porco. Vamos ter um vídeo bem bonitinho falando sobre isso. E, deixa eu apagar aqui. E o nosso byte, nosso tipo de dado byte, ele tem esse nome por quê? Porque ele é um tipo de dado de 8 bits. Porém, a cada 8 bits eu tenho um byte. E esse tipo de dado byte, ele tem o valor de 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 igual a 256. Como na programação tratamos de de números negativos e números positivos, esse tipo de dado ele vai desde o menos 128, passa pelo zero. Como ele passa pelo zero, o valor positivo fica 127. Da mesma forma, short, tipo de dado inteiro de 16 bits, sendo de menos 32.000 até 32.767 por causa do zero. Inteiro, mesma coisa. 32 bits, sendo o valor inteiro um valor menor por causa do zero. E 64 bits temos o long. O long tem uma característica especial,
que nós precisamos declarar o L junto com ele. Precisamos inserir um L ao final, de seu valor, para dizermos que é um long, sintaxe do Java, e precisamos inserir isso. Daí, passando para tipos primitivos de ponto flutuante, nós temos o float, que tem 32 bits, e o double tem 64 bits. Para facilitar, você pode comparar eles com int e com long. A diferença é qual? Que eles têm ponto flutuante, ou seja, eles têm um ponto e têm casas decimais. Como na programação a gente não usa vírgula para definir um número 1,80 que nem a gente usa na escola, eu não gosto de falar números com vírgulas, eu gosto de falar números com ponto flutuante ou números com casas decimais. Então, por exemplo, altura, float, altura 1.8, da mesma forma que o long precisa do L, o float precisa do F. E no nosso caso, e no próximo caso temos o double, que é o nosso tipo de 64 bits, que aqui tem uma distância que eu não faço a mínima ideia do valor dessa distância, não me peçam isso, que recebe um valor de 64 bits, não precisamos colocar letra nenhuma no final, só double distância igual a esse número aí, que eu digitei aleatoriamente no teclado, e já está certinho, já vai funcionar no seu código. Saindo de tipos primitivos numéricos, nós temos também o tipo de primitivo de caractere, que é representado pela palavra reservada char, e ele é um tipo de dado de 16 bits que representa os caracteres Unicode. E como que ele funciona? Declaramos o char, aqui no exemplo ranking, e ele obrigatoriamente, isso é obrigatório, precisa estar entre apóstrofos. Apóstrofos é isso daqui, ó. É esse daqui. O pessoal chama de aspas simples ASDF. O pessoal chama de aspas simples normalmente. O nome correto é apóstrofos. Pode chamar de aspas simples tranquilamente, a não ser que você seja um aluno meu dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula eu falo para eu não chamar de apóstrofo, sou chato mesmo. Brincadeira, tá? Não reclamo, não. É só encher o saco pra tirar saco, meus alunos. Então, dentro dos meus apóstrofos ou aspas simples, nós podemos colocar qualquer caractere. Pode ser A, 1, sei lá, K, 7, J e assim por diante. Eu deixei o A por causa do ranking. Faz sentido pra mim, ranking A. E nós podemos utilizar ele em momentos que precisamos, às vezes, referenciar, que nem o ranking, e algumas coisas que são mais simples, que podem ser armazenadas por simples 16 bits. Não precisam de toda uma string, todo um texto para ser armazenado. Um único caractere já resolve. E partindo para o nosso último tipo primitivo, temos o boolean, o booleano. Que na minha opinião é o tipo de dado mais simples de você entender. Porque ele tem dois valores possíveis só. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. No caso aqui eu estou trazendo uma informação. Boolean casado igual a true. E sim, eu sou casado. Temos aqui boolean casado igual a true. Para que isso pode servir? Por que um boolean pode servir? Checkbox, verificações binárias como casado ou não casado, e todas essas em toda e qualquer situação que pode ser respondida com verdadeiro ou falso, ele vai utilizar o boolean. Porém, você está vendo aqui que o boolean tem 1 bit. Por que o boolean tem 1 bit? Lembra que eu falei que 1 bit é igual a um binary digit, ou seja, ou ele é verdade, ou ele é 0, ou ele é 1. Então, se ele for 0, quer dizer que ele é false. False. Se ele for 1, quer dizer que ele é true, ou seja, que ele é verdadeiro, ou seja, 0 representa falso e 1 representa verdadeiro. Isso vem lá da arquitetura de computadores, que representa, onde o 0 representa passagem de energia
e 1 representa a não passagem de energia. Então, beleza? Aqui encerramos os tipos de dados primitivos e agora vamos para os não primitivos. Fechou? Tipos não primitivos, que são tipos por referência. Eu já trouxe uma palhinha antes, mas vamos ver. Os tipos de dados não primitivos, ou tipos de referência, como eu já expliquei aqui no desenhozinho, incluem classes, interfaces, arrays e outros objetos definidos pelo usuário. Ao contrário dos tipos primitivos, essas variáveis não contêm os dados diretamente, mas sim uma referência ou endereço ao objeto real armazenado na heap, que é o nosso montão. Muito engraçado falar montão. E aqui já fala sobre a heap, onde já falou um pouquinho. Vamos falar bem de leve sobre cada um deles, porque os tipos não primitivos são mais complexos. Eu pretendo trazer um vídeo específico sobre cada um deles. Também vou trazer um vídeo específico sobre tipos de dados numéricos, inteiros, de ponto flutuante, caracteres e booleano. Trazer um vídeo sobre cada um. Talvez caracteres e booleanos coloque no vídeo só porque é mais simples, mas vamos lá. Classes são modelos ou moldes, a partir dos quais objetos serão criados. Quando você instancia uma classe utilizando o operador new, um novo objeto é alocado na heap e a variável de referência aponta para este objeto. Ou seja, aqui nós estamos instanciando uma nova pessoa. Pessoa 1 igual a new pessoa. Só que de onde surge essa pessoa? Essa pessoa está surgindo de uma classe que, vou dar um exemplo, poderia estar organizada mais ou menos assim, ó. Class, maiúsculo não, né? Class, pessoa. Aqui eu vou colocar string, nome e byte, idade e float, altura. Apenas mais o float. Float, altura. Ou seja, estamos declarando uma pessoa 1, que vai instanciar essa nova pessoa, que é este tipo de dado aqui. Vocês perceberam que aqui é exatamente igual a gente faz aqui em cima ou até mesmo aqui embaixo? Porque quando nós criamos uma classe, nós também podemos dizer que estamos criando um novo tipo de dado, um molde para novos objetos. Então, nosso objeto pessoa 1 será do tipo de dado pessoa e ele será um novo objeto de pessoa. Por isso, pessoa 1 igual a new pessoa. Pode ser confuso no começo, mas você vai ver que conforme você for se aprofundando, for aprendendo, vai cada vez fazer mais sentido para você. Você vai entender cada vez mais o porquê é assim, porquê feito assim. Então, agora que nós vimos o que são classes, vamos passar para o nosso próximo tipo de dado não primitivo, que são arrays. Em Java, arrays são objetos que armazenam múltiplos valores do mesmo tipo, independentemente de conterem tipos primitivos ou de referência. O próprio array, por ser um tipo não primitivo, é um objeto alocado na heap. Então aqui nós temos string, que é o tipo de dado utilizado para armazenar texto. Os colchetes para identificar que é um array de strings. E aqui nós temos uma outra forma de inicializar nosso array, que é inicializar já com valores. Então, nós temos 3 valores aqui, João, Pedro e Paulo, que são os valores do meu array, que vai conter esses valores. Tanto o meu array quanto esses valores vão estar alocados na memória heap. Aproveitando que string, eu acabei não colocando aqui no Note, eu vou inserir depois, mas só para contextualizar, string é um tipo de dado não primitivo que armazena texto. Então, como funciona a string? Opa, é que eu fiz uma bela de uma cagada aqui. Aí. String nome igual a, sei lá, José.
Josá não, né? Pelo amor de Deus. José. Me perdoa se você chama Josá. Não quis te ofender, mas ficou estranho na hora que eu falei José, escrevi Josá. String nome igual a José. String estamos definindo que é uma cadeia de caracteres, é um texto, é uma sequência de letras, números ou símbolos. O nome da variável sendo nome e o valor sendo José. Mesma forma que fizemos dos outros tipos de dados, apenas armazena outro tipo de dado. Depois, nós temos alguns tipos de dados que, por enquanto, vão parecer absurdos para vocês, mas conforme a gente for avançando, falando sobre orientação a objetos, avançando em programação avançada, nós vamos entender o uso de interfaces e enums. Tem alguns outros tipos de dados que eu não coloquei aqui justamente para não confundir a cabeça de vocês. Coloquei só esses tipos de dados aqui, esses 4 tipos de dados, só para ter uma quantidade boa de tipos de dados não primitivos e ter uma quantidade boa de exemplos. Então, eu vou passar bem rapidinho sobre interfaces e enums. Interfaces definem contratos que classes podem implementar, embora não possam ser instanciadas diretamente. Ou seja, eu não posso fazer isso daqui com uma interface. Variáveis de interface podem referenciar objetos de classes que as implementam. Então, passando bem rápido, interface pessoa, public void cumprimentar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Public void cumprimentar. Ou seja, todo método que implementar esta classe pessoa, essa interface pessoa, vai ter que obrigatoriamente ter este método cumprimentar. Novamente, a gente vai ver mais sobre isso mais para frente. Tipos enumerados ou enums são tipos de dados especiais que representam conjuntos de constantes. Cada constante é um enum. Na verdade, uma instância do próprio enum armazenada na heap. Ou seja, este enum ele tem aqui 7 valores: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só deixa eu consertar aqui, porque o certo, na verdade, é o domingo ser o primeiro dia da semana. Pronto. Então, nós temos enum, que é o tipo de dado. Dia, não colocamos igual nesse caso. Abrimos as chaves. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fechamos a chave. O que vai acontecer? Você percebeu que nas outras variáveis a gente pode colocar qualquer valor? Eu posso a qualquer momento vir aqui e colocar, sei lá, Jefferson. Em qualquer momento eu posso vir aqui no A e colocar 9. Em qualquer momento eu posso vir aqui no casado, colocar false. False não existe também. Posso a qualquer momento vir aqui e colocar, cadê o meu idade aqui? No meu idade colocar, sei lá, 50 e assim por diante. Porém, no enum não. No enum, essa variável dia, ela vai ter apenas um destes 7 valores. Vai ter domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não vai ter nenhum valor mais, nenhum valor a menos do que esses. Apenas estes valores. Então, enums servem quando precisamos e queremos limitar os valores de uma variável. Quando já sabemos quais valores essa variável pode ter, como, por exemplo, dias. Podemos ter, por exemplo, categorias de carteira de habilitação. A gente temos A, B, A e B e assim por diante. Deixa eu pegar aqui uma prova que eu tenho. Uma prova sobre sistemas de numeração. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu dobrar para não vazar o nome da escola. Então, ó, nós temos aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver aqui no meu retorno da câmera. Vai ficar bem ruim para ver, mas nós temos aqui na prova 4 textos, 4 descrições sobre sistemas numéricos e 4 opções. Você vai relacionar, ou no caso, os alunos vão relacionar
esses valores de 1 até 4 com valores de A até D. Ou seja, não vai ter um valor 5, não vai ter um valor 14, não vai ter um valor 3.496. Vai ser de 1 a 4 e de A até D. Ou seja, os valores estão enumerados. E é exatamente dessa mesma forma que funcionam os enums. Nós limitamos os valores das variáveis que nós queremos. Certo? Bom, por enquanto seria isso. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender o que são tipos de dados primitivos e não primitivos. Eu tentei trazer um pouco mais aprofundado do que você geralmente encontra no YouTube. Vai ficar um vídeo bem longo, o bruto dele já tem seus 60, 70 minutos. Eu espero que não fique maçante, eu espero que fique interessante para assistir, espero que fique divertido para assistir e que principalmente você aprenda alguma coisa assistindo esse vídeo, que daí o meu objetivo vai estar completo. Meu nome é João, sou professor de programação do ensino médio no estado do Paraná e me despeço de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe like nesse vídeo e até mais, até outro momento. Muito obrigado pela audiência e valeu. Até mais.